Fúria. Capítulo 7. Desci a escada assoviando. Sentia-me maravilhosamente bem. Às vezes as coisas acontecem dessa maneira. Quando tudo está no pior, a mente da gente joga tudo na lata do lixo e segue para a Flórida para passar uns tempos. Ocorre um súbito brilho elétrico, do tipo vá tudo para o inferno, enquanto você olha para trás por cima do ombro para a ponte que acaba de queimar. Uma garota que eu não conhecia passou por mim no passadiço do segundo andar. Uma moça feia, de espinhas, usando enormes óculos de aro de osso e levando um bocado de livros desses usados por secretárias. Obedecendo a um impulso, virei-me sobre mim mesmo e olhei para ela. Sim, de costa ela poderia ter sido Miss América. Era maravilhoso. Capítulo 8. O corredor do primeiro andar estava deserto. Nenhuma única alma indo ou vindo. O único som era o zumbido de colmeia, o som que torna iguais todas as escolas, modernas e com paredes de vidro, ou antigas e fedendo a cera de assoalho. Os armários estendiam-se como silenciosas fileiras de sentinelas, com claro aqui e ali para dar lugar a um bebedouro ou uma porta de sala de aula. As aulas de álgebra 11 eram dadas na sala 16, mas meu armário ficava do outro lado do corredor. Fui até lá e olhei-o. Meu armário. Dizia isso, Charles Decker, escrito com cuidado, com minha letra, no papel contato fornecido pela escola. Todos os meses de setembro, durante o primeiro período, eram distribuídas as etiquetas em branco em papel contato. Escrevíamos nosso nome com todo cuidado e no intervalo de 2 minutos entre a chamada e a primeira aula do ano, colocávamos a etiqueta. O ritual era tão antigo e sagrado como a primeira comunhão. No meu primeiro dia de primeiro ano na escola, Joey McKennedy aproximou-se de mim no corredor cheio de gente, com uma etiqueta contato pregada na testa e um grande sorriso idiota pregado na boca. Centenas de calouros horrorizados, todo com um pequeno crachá amarelo com o nome pregado na camisa ou blusa, viraram-se para olhar para esse sacrilégio. Eu quase estourei os culhões de rir. Claro que ele ficou de castigo por isso, mas aquilo valeu o dia para mim. Quando me lembro daquilo, acho que valeu o ano para mim. E ali estava eu, bem entre Rosane Debs e Carla Denche, que se banhavam em águas de rosa todas as manhãs, o que não ajudara em nada em manter meu café da manhã no lugar onde devia, nos últimos semestres. Mas tudo aquilo, nesse momento, eram coisas do passado para mim. Armário cinzento, 1,60 m de altura, fechado a cadeado. Os cadeados eram distribuídos no começo do ano, juntamente com as etiquetas contato. Titus anunciava-se o próprio cadeado. Fecha-me, abre-me, eu sou Titus, o cadeado útil. Titus, seu vento safado, murmurei. Titus, seu velho baixa-pau. Estendi a mão para Titus e me pareceu que a mão se estendia por 1000 quilômetros. Uma mão na extremidade de um braço plástico que se alongava indolor e sem sensação. A superfície numerada da cara preta de Titus olhava para mim sem expressão. Não condenando, mas certamente não aprovando. Não, isso não. E fechei os olhos por um momento. Meu corpo se estirou num estremecimento, puxado por mãos invisíveis, involuntárias, contrárias. Quando abri novamente os olhos, Titus estava em meu poder. O abismo se fechara. As combinações dos cadeados da escola secundária são simples. A minha era 6 para a esquerda, 30 para a direita e 2 de volta a 0. Titus era mais conhecido pela força do que pelo intelecto. O cadeado deu um estalido e estava em minha mão. Apertei-o com força, mas nenhum movimento fazendo para abrir a porta do armário. Corredor acima, o Sr. Johnson dizia neste momento:
E os hessianos, que eram soldados mercenários, não sentiam nenhuma grande ânsia de lutar, especialmente no interior, onde as oportunidades de saque acima do salário combinado. Hessianos, murmurei para Titus. Levei-o para a primeira lata de lixo e joguei-o lá. Ele me olhou inocentemente do meio de um lixo de folhas com deveres de casa e velhos sacos de sanduíche. Mas lembrem-se de que os hessianos, tanto quanto sabia o exército continental, eram formidáveis máquinas de matar alemães. Abaixei-o, peguei-o de volta na lata e coloquei-o no bolso do peito, onde ele fez um volume do tamanho de uma carteira de cigarro. Não esqueça isso, Titus, sua velha máquina de matar, disse eu e voltei ao armário. Abri-o. Amarrotado numa bola suada no fundo estava meu velho uniforme de ginástica, velhas sacolas de almoço, papel de embrulhar balas, um sabugo de maçã de 1 mês de idade que estava amarelando lindamente e um par de sapatos de tênis preto, bichado. Minha jaqueta de nylon vermelha pendia do gancho de roupa. A prateleira em cima guardava meus livros-texto, todos menos Álgebra 11. Educação Moral e Cívica, Governo Americano, Histórias e Fábulas Francesas e Saúde, aquele ótimo e sério curso do 2º grau, um livro vermelho moderno com um garoto e uma garota de escola secundária na capa de uma seção sobre doenças venéreas, cortadas do texto com toda a perfeição, de acordo com a votação unânime da comissão diretora. Comecei a tirá-los. O livro sobre saúde à frente, vendido à escola por ninguém mais que o bom e velho Aulatrop. Tirei-o, abri-o mais ou menos entre os tijolos da nutrição e regras da natação, divertimento e segurança, e rasguei-os em 2. O livro se desfez fácil, com exceção do Educação Moral e Cívica, um velho e resistente Silver Burdett impresso em 1946. Joguei todos os pedaços no fundo do armário. A única coisa que ficou na prateleira foi minha régua de cálculo, que partia em 2, uma foto de Raquel colada na parede do fundo, deixei-a onde estava, e a caixa de cartuchos que estava escondida atrás dos livros. Peguei-a e examinei-a. Originariamente, a caixa fora embalagem de cartuchos Winchester calibre 22, mas não era mais. Eu colocava nela outros cartuchos, os que tirara da gaveta da mesa do gabinete de meu pai. No gabinete de meu pai, uma cabeça empalhada de cervo, que me fitou com olhos de vidro vivos demais, quando tirei os cartuchos e a pistola, mas não deixei que isso me incomodasse. Não era a velha pistola que ele levava naquela caçada, quando eu tinha 9 anos de idade. A pistola estivera em outra gaveta, atrás de uma caixa de envelopes comerciais. Eu duvidara que ele sequer se lembrasse que a arma continuava ali. E, na verdade, não estava, não mais. Naquele momento, estava no bolso de minha jaqueta. Tirei-a do bolso e enfiei-a no cinto. Eu não me sentia muito parecido com esse ano. Sentia-me parecido com Wild Bill Hickok. Coloquei os cartuchos no bolso da calça e tirei o isqueiro. Era um daqueles tipo script, descartáveis e transparentes. Eu mesmo não fumo, mas o isqueiro me agrada por algum motivo. Acendi-o, agachei-me e toquei fogo naquele lixo no fundo do armário. As chamas subiram gananciosas de meu calção de ginástica para o saco de almoço e papel de embrulhar bala, e daí passaram ao resto dos livros, trazendo até minhas narinas um cheiro suado, atlético. Em seguida, pensando que tinha atiçado fogo tanto quanto possível, fechei a porta do armário. Haviam pequenas frestas de ventilação, imediatamente acima do lugar onde estava pregada a etiqueta contato com meu nome, e através dela podia ver as chamas subindo como um chiado. 1 minuto depois, pequenos pontos amarelos brilhavam na escuridão do outro lado das frestas, e a tinta cinzenta do armário começou a rachar e a pelar. Um garoto saiu da sala do Sr. Johnson, trazendo na mão um passe verde para ir ao banheiro.
Olhou para a fumaça que arrotava alegremente pelas frechas da porta do armário. Olhou para mim e apressou o passo na direção dos banheiros. Acho que não viu a pistola. Não estava andando tão depressa como se tivesse visto. Desci o corredor na direção da sala 16. Parei ao chegar lá, a mão na maçaneta, e olhei para trás. Neste momento, a fumaça estava realmente jorrando das frestas e uma mancha escura, fuliginosa, espalhava-se em frente ao armário. O papel contato havia adquirido uma cor marrom. Não era possível ver mais as letras que formavam meu nome. Não acho que houvesse qualquer coisa naquele momento em meu cérebro, exceto a estática habitual de fundo. O tipo que a gente ouve no rádio quando aumenta o volume no máximo, mas não sincroniza para nenhuma estação. Meu cérebro sintonizara com a energia, por assim dizer. Virei-me para a porta da sala 16 e abri. Eu tinha esperanças, mas não sabia de quê. Capítulo 9. Assim como vocês veem, quando aumentamos o número de variáveis, os axiomas em si nunca mudam. Por exemplo, a senhora Underwood ergueu vivamente os olhos, empurrando o nariz acima os seus óculos tipo gatinho. O senhor tem um passe de escritório, Sr. Decker? Tenho, respondi. Tirei a pistola do cinto. Não estava nem mesmo certo de que estivesse carregada até que ela disparou. Atirei nela na cabeça. A senhora Underwood nunca soube o que a atingiu, tenho certeza. Caiu de lado sobre a mesa e em seguida rolou para o chão, e aquela expressão de expectativa nem por um momento lhe deixou o rosto. Capítulo 10. Sanidade mental. A gente pode passar a vida inteira dizendo a nós mesmos que a vida é lógica, que a vida é prosaica, que a vida é racional. Acima de tudo, racional. E eu acho que é. Tive um bocado de tempo para pensar nisso. E o que continua a voltar à minha mente é a declaração da Sra. Underwood ao morrer. Assim como veem, quando aumentamos o número de variáveis, os axiomas em si nunca mudam. Eu realmente acreditava nisso. Penso, logo sou. Há pelos em meu rosto, logo barbeio-me. Minha mulher e filho ficaram gravemente feridos em um desastre de carro, logo rezo. É tudo lógico, tudo racional. Vivemos no melhor dos mundos possíveis. Passe-me um quente para a mão esquerda, um bud para a direita. Ligue para Scurtis and Hurt e ouça aquela nota baixa e harmoniosa que é o universo girando suavemente em seus giroscópios celestiais. Lógica e racionalidade, tal como Coca-Cola, é isso aí. Mas como a Warner Brothers, John D. McDonald e a Long Island Dragway sabem muito bem, há um ar Hyde para cada feliz rosto de Jackway. Uma face escura no outro lado do espelho. O cérebro por trás dessa face nunca ouviu falar em barbeadores, orações ou na lógica do universo. Você vira o espelho para o lado e vê seu rosto refletido, com uma sinistra torção para a esquerda, meio louco, meio racional. Os astrônomos chamam de terminadouro essa linha entre luz e sombra. O outro lado diz que o universo tem toda a lógica de um menininho vestido com roupa de cowboy do Halloween, com suas entranhas e bombons surpresas espalhados por meio quilômetro da rodovia interestadual 95. Essa é a lógica do napalm, da paranoia, de bombas em valizes carregadas por árabes felizes, pelo carcinoma generalizado. Essa lógica devora a si mesma. Diz que a vida é um macaco em cima de uma vara, que a vida gira tão histérica e erraticamente como uma moeda que você joga no ar para decidir quem vai pagar o almoço. Ninguém olha para esse lado a menos que seja obrigado, e eu posso compreender por quê.
Você olha se pega uma carona com um bêbado num carro grande, tipo turismo, e ele acelera até 180 km por hora e começa a balbuciar entre soluços que a mulher o expulsou de casa. Você olha se um cara resolve cruzar de carro atirando em crianças que vêm andando de bicicleta. Você olha se sua irmã diz: "Vou ali fazer uma compra e volto já, irmãozinho", e é morta num assalto. Você olha quando ouve seu pai falando em abrir 2 narizes em sua mãe. É uma roda de roleta, mas todos que dizem que o jogo é manipulado é que estão se queixando. Por mais número que haja, o princípio que move aquela saltitante bolinha branca nunca muda. Não diga que é doido. Ele é tão frio e racional. E toda aquela estranheza não está simplesmente acontecendo na parte externa. Está em você também, agora mesmo, crescendo na escuridão como se fossem cogumelos mágicos. Chame isso de a coisa no porão. Chame isso de fator almoço explosivo. Chame isso de arquivo das musiquinhas de louco. Penso nele como meu dinossauro particular, imenso, pegajoso, andando aos tropeços pelo pântano fedorento de meu subconsciente, nunca encontrando um buraco suficientemente grande para contê-lo. Mas sou eu que estou falando e comecei a lhe contar sobre eles, aqueles brilhantes estudantes a caminho da faculdade que, metaforicamente falando, foram até a padaria comprar leite e acabaram no meio de um assalto à mão armada. Eu sou um caso documentado, material de rotina para edição diária do jornal. Milhares de pequenos jornaleiros me oferecem aos gritos o jornal em milhares de esquinas. Tive 50 segundos no programa de Chancellor Brinkley e uma coluna e meia do Time. E estou aqui à sua frente, metaforicamente falando mais uma vez, e lhe dizendo que sou perfeitamente são mentalmente. Tenho, de fato, um pequeno parafuso frouxo lá em cima, mas tudo mais está funcionando às mil maravilhas. Muito obrigado. De modo que eles, como é que vocês os entendem? Temos que discutir isso, não temos? O senhor tem um passe do escritório, Sr. Decker? Foi o que ela perguntou. Tenho, respondi. Tirei a pistola do cinto. Não estava nem mesmo certo de que estivesse carregada até que disparou. Atirei nela na cabeça. A senhora Underwood nunca soube o que foi que a atingiu, tenho certeza. Caiu de lado sobre a mesa e em seguida rolou para o chão e aquela expressão de expectativa nem por um momento lhe deixou o rosto. Eu sou racional. Sou o croupier. Sou o cara que gira a bolinha contra o giro da roda. O cara que põe seu dinheiro no par ou ímpar. A moça que põe seu dinheiro no preto ou vermelho. O que é que me diz deles? Não há qualquer divisão de tempo para expressar a essência de nossa vida. O tempo entre a explosão do chumbo que deixa a boca da arma e o impacto na carne, entre o impacto e a escuridão. Há apenas um replay instantâneo vazio que nada mostra de novo. Atirei nela. Ela caiu e houve um indescritível momento de silêncio, de duração infinita do tempo, e todos nós recuamos, observando a bolinha dar voltas, dando pequenos estalidos, saltando, subindo por um instante, continuando, cara ou coroa, preto ou vermelho, par ou ímpar. Acho que aquele momento terminou. Penso isso realmente, mas às vezes, na escuridão, penso que o horrendo momento aleatório ainda continua, que até a roda ainda está girando e que eu sonhei todo o resto. O que deve ser para o suicida cair de uma alta plataforma? Tenho certeza de que deve ser um sentimento muito racional. Provavelmente é por isso que gritam durante toda a queda. Capítulo 11. Se alguém tivesse gritado alguma coisa melodramática naquele exato momento, alguma coisa como: "Oh meu Deus, ele vai matar todos nós",
A coisa toda teria acabado ali naquela hora. Teriam corrido para todos os lados como ovelhas, e alguém agressivo, como Dick Kenny, teria me atingido na cabeça com seu livro de álgebra, ganhando dessa maneira a chave da cidade e o prêmio de boa cidadania. Ninguém, porém, disse uma única palavra. Ficaram todos sentados em seus lugares, em estupefato silêncio, olhando-me atentamente, como se eu tivesse acabado de anunciar que ia dizer a eles como poderiam conseguir passes para o Placerville Drive-In naquela noite de sexta-feira. Fechei a porta da sala, cruzei-a e sentei-me atrás da grande escrivaninha. Minhas pernas não estavam lá em bom estado. Eu estava quase no ponto de sentar ou cair. Tive que empurrar os pés da Sra. Underwood para fora do caminho, a fim de colocar os meus no espaço embaixo da mesa. Coloquei a pistola sobre o mata-borrão verde, fechei o livro de álgebra dela e juntei-o aos outros, bem empilhados num canto da mesa. Foi neste momento que Irma Bates rompeu o silêncio com um grito agudo, engolido, que pareceu de um jovem peru que está tendo o pescoço torcido na véspera do dia de ação de graças. Mas era tarde demais. Todos ali haviam aproveitado aquele momento interminável para pensar nos fatos da vida e da morte. Ninguém pegou a deixa do grito. Ela parou e, como se estivesse envergonhada de gritar no momento em que a escola estava em sessão, por maior que fosse a provocação. Alguém pigarreou. Alguém no fundo da sala disse em um tom levemente judicial. E John Chiqueiro O'Donnell escorregou silenciosamente da cadeira e desmoronou em um completo desmaio no chão. Eles me olharam no meio da fossa do choque. Isso, disse eu em voz agradável, é conhecido como ficar de pau duro. Pés pisaram com força no corredor e alguém perguntou a outra alguém se alguma coisa havia explodido no laboratório de química. Enquanto o outro alguém respondia que não sabia. O alarme de incêndio disparou estridentemente. Automaticamente, metade dos alunos da classe começou a levantar-se. Está tudo bem, disse eu. É apenas meu armário, pegando fogo. Isto é, toquei fogo nele. Sentem-se. Os que haviam começado a se levantar sentaram-se obedientemente. Olhei em volta à procura de Sandra Cross. Ela estava na terceira fila, quarta cadeira, e não parecia assustada. Parecia o que era, uma boa moça imensamente excitante. Filas de estudantes saíam neste momento para o gramado. Via-os pela janela. O esquilo, porém, havia desaparecido. Esquilos são péssimos espectadores inocentes e curiosos. A porta foi aberta violentamente. Levantei a arma. O Sr. Vance enfiou a cabeça na sala. Alarme de incêndio, disse. Todos, onde está a Sra. Underwood? Saia, ordenei. Ele me olhou fixamente. Era um homem obeso e usava cabelo cortado bem rente. Dava a impressão de que um artista de acabamento paisagístico lhe cortara com todo cuidado os cabelos com um podador de cerca. O quê? O que foi que você disse? Fora! Atirei nele e errei. A bala ricocheteou do alto da moldura da porta, tirando lascas de madeira. Jesus! Disse alguém baixinho na fila da frente. O Sr. Vance não sabia o que estava acontecendo. Acho que nenhum deles sabia. Aquilo tudo me lembrava um artigo que eu lera sobre o último grande terremoto na Califórnia. Era sobre uma mulher que andara de um cômodo a outro pela casa, que estava sendo sacudida e caindo aos pedaços em volta dela, gritando para o marido que, por favor, desligasse o ventilador.
O Sr. Vance resolveu voltar ao princípio. Há fogo no prédio. Por favor. Charlie está armado, Sr. Vance, disse Mike Gave, num tom de quem comenta o estado do tempo. Acho que é melhor o senhor... A segunda bala pegou-o na garganta. A carne dele espalhou-se liquidamente como água se espalha quando a gente joga uma pedra nela. Ele recuou para o corredor coçando a garganta e caiu. Irma Bates gritou novamente, mas como da outra vez, ninguém a seguiu. Se tivesse sido Carol Grant, teria havido imitadores à beça. Mas quem ia querer participar de um concerto com a pobre Irma Bates? Ela não tinha nem mesmo namorado. Além do mais, todo mundo estava ocupado demais olhando para o Sr. Vance, cujos movimentos de coçar estavam diminuindo. Ted, disse eu a Ted Phones, que era o que sentava mais perto da porta. Feche a porta e passe a tranca, ok? O que é que você pensa que está fazendo? Perguntou Ted. Olhava-me como uma espécie de aversão medrosa e desdenhosa. Não sei ainda de todos os detalhes, respondi, mas feche a porta e passe a tranca, sim. No corredor, alguém gritava neste momento. É num armário! É num... Hey! Pete Vance teve um ataque cardíaco. Arranje um pouco de água. Arranjem! Ted Phones levantou-se, fechou a porta e passou a tranca. Ele era um rapaz alto e usava calça leves desbotada e uma camisa do exército com pulso de flepe. Ele parecia muito bonitão. Eu sempre admirara Ted, embora ele nunca fizesse parte do círculo onde eu me movimentava. Dirigia um Mustang do último ano que o pai lhe dera de presente e também não era multado por estacionamento ilegal. Penteava os cabelos em estilo antigo e aposto que era do rosto deles que Irma Bates se lembrava quando, a horas mortas da noite, tirava um pepino do refrigerador. Com um nome tipicamente americano como Ted Jones, ele não podia mesmo errar. O pai dele era vice-presidente do Placerville Bank and Trust. E agora, o quê? Perguntou Hamson Jackson, parecendo confuso. Coloquei a pistola novamente sobre o mata-borrão. Bem, alguém tente acordar Chiqueiro. Ele vai sujar a camisa. Sujar mais, quero dizer. Sarah Pasternak começou a rir histericamente e em seguida cobriu a boca com a mão. Georgiane, que se sentava ao lado de Chiqueiro, acocorou-se ao lado dele e começou a dar-lhe palmadinhas no rosto. Chiqueiro gemeu, abriu os olhos, rolou-os e disse: Ele atirou em sacolão de livros. Dessa vez, houve vários risos histéricos. Os risos correram a sala como se fossem pipoca estalando. A senhora Underwood tivera 2 pastas plásticas ornamentadas com motivos escoceses que ela trazia para todas as aulas. Ela fora conhecida também como Sul Duas Pistolas. Chiqueiro sentou-se novamente, trêmulo, rolou mais uma vez os olhos e começou a chorar. Alguém bateu na porta, sacudiu a maçaneta e gritou. Ei, vocês aí dentro! A voz parecia ser do Sr. Johnson, que estivera falando sobre os hesianos. Levantei a pistola e meti uma bala no vidro forrado de tela de arame. A bala abriu um pequeno e bem feito orifício ao lado da cabeça do Sr. Johnson, que desapareceu como um submarino que faz um mergulho de emergência. A classe, com a possível exceção do Ted, observou toda a ação com grande interesse, como se por acidente estivesse assistindo a um filme muito bom. Alguém aí dentro está armado com uma pistola? Gritou o Sr. Johnson. Ouvi um som leve de coisa batendo quando ele se arrastou para longe. O alarme de incêndio continuava a berrar roucamente.
E agora, o quê? Perguntou novamente Raymond Jackson. Ele era um garoto pequeno, geralmente com um grande sorriso torto nos lábios, mas neste momento parecia desarvorado, inteiramente perdido. Não consegui pensar numa resposta à pergunta, de modo que a deixei passar. No lado de fora, os alunos andavam inquietos de um lado para o outro no gramado, conversando e apontando para a sala 16, como se a rede clandestina de informações houvesse lhe dado o serviço. Depois de algum tempo, alguns mestres, os homens, começaram a tanger os alunos para a extremidade do prédio onde ficava o ginásio. Na cidade, a sirene de incêndio da prefeitura municipal começou a uivar, subindo e descendo em ciclos histéricos. Parece o fim do mundo, disse baixinho Santa Claus. Eu também não tinha resposta para isso. Capítulo 12. Durante talvez 5 minutos, ninguém disse nada. Não, até que os carros dos bombeiros chegaram à escola. Olharam-me e eu olhei para eles. Talvez eles ainda pudessem, naquele instante, ter debandado em disparada e ainda me perguntam por que eles não fizeram isso. Por que foi que eles não fugiram correndo dali, Charlie? O que foi que você fez com eles? Alguns perguntam isso quase medrosamente, como se eu tivesse o dom do mal olhado. Não respondo. Não respondo a nenhuma pergunta sobre o que aconteceu naquela manhã na sala 16. Mas se dissesse alguma coisa a eles, seria que eles haviam esquecido o que era ser criança. Viver lado a lado com a violência, com as brigas de murro comuns no ginásio, arruaças em Houston, espancamentos na televisão, assassinatos no cinema. A maioria de nós viram uma menininha vomitar sopa de ervilha em cima de um padre, ali mesmo em nosso drive-in local. Em comparação, não assustava muito o que acontecera com o velho sacolão de livro. Não estou tomando posição em nenhuma dessas coisas, olhem lá. Nesses dias não estou em forma para cruzadas. Estou simplesmente dizendo que as crianças americanas vivem em meio de uma imensa vida de violência, tanto real como a de faz de conta. Além do mais, eu era até interessante. Hey, Charlie Decker pirou hoje, sabia? Não? Pirou mesmo? Pirou. Eu estava lá. Foi igualmente a Bonnie e Clyde. Uma rajada de balas, exceto que Charlie tem espinha na cara e não havia pipoca. Sei que eles pensavam que ia acabar tudo bem para eles. Isso faz parte da coisa. O que eu gostaria de saber era o seguinte: estariam eles esperando que eu matasse mais alguém? Outro som uivante havia se juntado ao da sirene de incêndio, este chegando mais perto com grande velocidade. Não a polícia. Era aquela nota alta, normal e em falsete, que nesses dias é a última moda em ambulâncias e veículos de paramédicos. Sempre pensei que chegará o dia em que todos os veículos usados em desastres ficarão sábios e deixarão de matar de medo as pessoas que estão vindo para salvar. Quando há um incêndio, um acidente ou uma calamidade natural como os veículos vermelhos correm para a cena acompanhados pelo som amplificado dos Darktown Intruders tocando o banjo reggae. Algum dia, oh poxa,